Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Miqueias, o profeta menor, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar Miqueias capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Vamos ouvir a nossa leitura. Vocês devoram o povo. Escutem bem, chefes de Jacó, governantes da casa de Israel. Por acaso, não é obrigação de vocês conhecer o direito? Inimigos do bem e amantes do mal, vocês esfolam o povo e descarnam os seus ossos. Vocês são gente que devora a carne do meu povo e o esfola. Quebra seus ossos e os faz em pedaços, como um cozinheiro no caldeirão. Depois vocês gritarão a Javé, mas ele não responderá. Nesse tempo, ele esconderá sua face, por causa da maldade que vocês praticaram. Vocês extraviam o povo. Assim diz Javé para os profetas que extraviam o meu povo, que anunciam a paz quando tem algo para mastigar, mas declaram guerra contra os que nada lhes põe na boca. Por isso vocês terão noite no lugar de visões, escuridão ao invés de respostas. O sol se esconderá sobre esses profetas. A luz do dia se apagará sobre eles. Os videntes ficarão envergonhados, os adivinhos ficarão confusos. Todos cobrirão o rosto, porque Deus não responderá. Eu, porém, estou cheio da força do Espírito de Javé, do direito e da fortaleza, para denunciar a Jacó o seu crime e a Israel o seu pecado. Uma cidade alicerçada na injustiça. Ouçam isto, chefes da casa de Jacó. Preste atenção, governantes de Israel. Vocês que têm horror ao direito e entortam tudo o que é reto. Constroem Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Os chefes de vocês proferem sentença a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam a troco de lucro. E seus profetas dão oráculos por dinheiro. E ainda ousam apoiar-se em Javé, dizendo: por acaso Javé não está no meio de nós? Nada de mal nos poderá acontecer. Por isso, por culpa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo será uma colina cheia de mato. Este é o nosso profeta Miqueias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos então fazer o comentário a estes versículos. Esse capítulo 3, versículo 1. Escutem bem, chefes de Jacó, governantes da casa de Israel. Por acaso, não é obrigação de vocês conhecer o direito? O oráculo se dirige aos chefes de Israel, Jacó. O direito corresponde a tudo que se encontra no Código da Aliança, no Pentateuco, a Torá. As leis que regem a aliança de Deus com seu povo. Competia às autoridades, governantes, magistrados conhecerem as leis, o direito, para poder aplicá-lo em benefício do povo de Israel. Mas os chefes, governantes, magistrados dilaceram o povo.
usam do poder. Esta conduta pecaminosa de injustiça e manipulação do direito faz com que Javé recuse escutá-los. Javé vai se afastar deles, rejeitá-los. Versículo 2. Inimigos do bem, amantes do mal. Vocês esfolam o povo e descartam seus ossos. Os governantes, chefes do povo, os magistrados, que têm a função de exercer o direito, o Código da Aliança, não são pessoas do bem, mas são inimigas do bem. Ao não exercer o direito, são amantes do mal moral. Além de explorar o povo, esfolam até os ossos. Depois descartam os ossos. Exploram até tirar toda a carne do povo. Eles devoram o povo, dilaceram, explorando o povo. Eles arrancam as peles do povo e a carne de seus ossos. Versículo 3. Vocês são gente que devora a carne do meu povo e o esfola, quebra seus ossos e os faz em pedaços como cozinheiro no caldeirão. A comparação continua. Os governantes e magistrados são como abutres, que comem a carne do povo de tanto explorá-lo. Usam das leis para explorar, não para exercer a justiça. Esfolam o povo, deixando-o na carne viva, e agem como cozinheiro no caldeirão. Quebram os ossos do povo, fazendo-os em pedaços. É uma séria denúncia. Versículo 4. Depois vocês gritarão a Javé, mas ele não responderá. Nesse tempo, ele esconderá a sua face, por causa da maldade que vocês praticaram. Eles fazem de tudo para explorar o povo. Cometem injustiça, manipulam as leis em benefício próprio, humilham o próximo e não deixam esse povo viver em paz. Rompem com a aliança. Depois querem que Javé os escutem, gritando. Mas Javé não vai responder, pois Javé vai virar o rosto para os governantes e magistrados, que deveriam exercer a justiça. E Javé não vai ouvi-los, em razão da maldade que praticam. A aliança foi quebrada. Ao romper com a aliança, Deus não fica obrigado a defender mais o seu povo. Versículo 5. Vocês extraviam o povo. Assim diz Javé para os profetas que extraviam meu povo, que anunciam a paz quando têm algo para mastigar, mas declaram guerra contra os que nada lhes põe na boca. Agora Javé, por meio do profeta Miqueias, denuncia os falsos profetas. Eles extraviam o povo da aliança, com suas mentiras. Eles deveriam ser guias para o povo, mas manipulam a palavra em benefício próprio e iludem o povo com palavras falsas. Os falsos profetas fazem uma guerra santa, invocando o que existe de mais sagrado para destroçar aqueles que não contribuem com a sua gula. Os falsos profetas preocupam com explorar e ter o que comer. A boca é o órgão profético. O profeta empresta a boca para que Javé fale. Mas estes falsos profetas estão preocupados em encher a boca de coisas para mastigar e não deixam Javé falar. Versículo 6. Por isso vocês terão noite no lugar de visões, escuridão ao invés de respostas. O sol se esconderá sobre esses profetas e a luz do dia se apagará sobre eles. A consequência do desvio dos falsos profetas será escuridão, ausência de luz. É o castigo que receberão. O profeta é o homem da palavra, mas também é da visão.
Os falsos profetas não verão nada mais. Como Javé vai esconder a face dos governantes e magistrados, agora os falsos profetas terão escuridão completa e Javé não os responderá. As trevas estarão presentes na vida dos falsos profetas. Versículo 7. Os videntes ficarão envergonhados, os adivinhos ficarão confusos. Todos cobrirão o rosto, porque Deus não responderá. Esses videntes e adivinhos, falsos profetas, vão ficar envergonhados da mentira que usavam para falar, que Javé falava através deles. Na antiguidade, tapar a barba, bigode, era um gesto de vergonha. O gesto também expressa impureza ou luto. Versículo 8. Eu, porém, estou cheio de força do espírito de Javé, do direito e da fortaleza, para denunciar a Jacó e Israel o seu crime e a Israel e Jacó o seu pecado. O profeta Miqueias toma a palavra. Está na primeira pessoa do singular. Eu, porém, estou cheio da força do espírito de Javé. Ele não é um falso profeta. O espírito de Javé fala por ele. Ele, como profeta, vai denunciar os erros, colocar as coisas às claras, tudo aquilo que foi feito no escuro. Vai denunciar a Jacó seu crime e o pecado de Israel. Vai denunciar o que eles escondem, a injustiça que cometem, a manipulação da lei. Aos profetas da mentira, que dão oráculos em proporção com as dádivas que recebem, falam o que as pessoas querem ouvir. Miqueias opõe a figura do profeta fiel, que não teme proclamar a verdade, mesmo que seja pesada e humilhante para os ouvintes, correndo até o risco de ser perseguido por falar a verdade. Quem lhes dá forças para falar e não temer é o espírito de Javé. O castigo, a ruína de Jerusalém. Versículo 9. Ouçam isto, chefes da casa de Jacó. Prestem atenção, governantes de Israel. Vocês não têm horror ao direito e entortam tudo que é reto. O profeta Miqueias dirige a profecia para denunciar a atitude dos governantes. Eles têm horror ao direito, à aliança. Entortam tudo o que é reto para fazer suas sujeiras. A denúncia é a corrupção que vicia as classes dirigentes, magistrados, sacerdotes, profetas falsos. Eles são os governantes com os príncipes e reis. Versículo 10. Constrói Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Aqui parece que usam das coisas públicas para ampliar ou melhorar seus edifícios. A casa dos poderosos, à custa dos indigentes, explorando os indigentes, arrancando-lhes o sangue, pervertendo a cidade santa, Jerusalém, Sião, com perversidade. Rejeitam a lei. Os líderes naquela época julgam por suborno. Os sacerdotes ensinam em troca de presentes. Os profetas adivinham por dinheiro. Explora até tirar sangue dos pobres, para que trabalhem até extenuarem, não terem mais forças. Versículo 11. Os chefes de vocês proferem sentença, os chefes de vocês proferem sentenças à troca de suborno. Seus sacerdotes ensinam a troco de lucro, e seus profetas dão oráculo por dinheiro. E ainda ousam apoiar-se em Javé, dizendo: por acaso Javé não está no meio de nós? Nada mal nos poderá acontecer. A corrupção é geral.
Desde os chefes, magistrados, reis, príncipes, chefes do povo, se deixam subornar para dar sentenças favoráveis, justificando, aliás, dando razão à injustiça. Os sacerdotes preocupam mais em ganhar que servir a Javé. Os profetas querem usar do dom que receberam para fazer dinheiro. E depois buscam justificar a conduta deles na pessoa do próprio Javé, como se nada fizessem de errado. Usam Deus para justificar o erro, a injustiça, como se Deus justificasse a injustiça, como se ele colocasse uma peneira em cima dos defeitos dos injustos. São tão confiantes que acham que nada de mal vai acontecer-lhes, pois Javé prometeu proteger o seu povo. Mas, à custa de violência e injustiças? Versículo 12. Por isso, por culpa de vocês, Sião será arrasada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo será uma colina cheia de mato. A consequência, por causa da maldade e corrupção dos dirigentes do povo, será catastrófica. O erro dos chefes do povo será responsável pela destruição. Todos vão pagar pelo erro dos dirigentes que deveriam ser instrumentos da justiça e do bem, mas não foram. A ganância deles custará a destruição de Jerusalém. Jerusalém será destruída pelos babilônios. E o templo, lugar sagrado, será abandonado, cheio de mato. Quando os dirigentes e chefes não fazem justiça e não são instrumentos do bem, isso serve também para hoje. Vou repetir de novo isso aqui. Isso vale muito para hoje. Quando os dirigentes e chefes não fazem justiça e não são instrumentos do bem, todos sofrem com a destruição que vem como resultado da ganância deles. Quem tudo quer, nada tem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.